capítulo 22 de Gênesis, verso 1, 2 e 3. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abardoou o jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Eu gostaria de frisar o versículo 3, a parte A. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Aleluia. Quando Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho Isaque, nós logo entendemos que, nas entrelinhas, que foi no dia anterior e que no dia posterior ao mandato de Deus para o sacrifício do seu filho Isaque, Abraão levanta de madrugada. Mas a Bíblia não registra que esse homem dormiu. E aí você pode pensar comigo, Deus pede o próprio filho para ele sacrificar, e eu tenho certeza que Abraão não dormiu. E eu penso que foi uma noite terrível para aquele personagem, para Abraão. Deus pede: mata o teu filho amanhã. Abraão levanta de madrugada cedo, ele não via a hora de executar, ele não via a hora de fazer. E eu penso, indo mais longe ainda, que foi uma noite terrível, de trevas para Abraão. Quantas questões, aleluia, glória a Deus. Nós sabemos que o nome Isaque significa ele vai rir, ou alguns ainda dizem sorriso, riso. E dizem os estudiosos, há várias versões acerca da idade do sacrifício de Isaque. Muitos pensam que ele ainda era menino, mas a tradição judaica registra que Isaque foi oferecido em sacrifício aos 37 anos de idade. Aleluia, já era um homem. E conta-nos a história, e eu quero destacar aqui muitos detalhes da história, que Isaque, ele é desmamado pela sua mãe, e Ismael, seu irmão mais velho, que tinha 14 anos a mais que Isaque, debocha dele. É por causa do deboche de Ismael para com Isaque que a própria esposa de Abraão, a Sara, manda Agar ir embora com o seu filho Ismael, onde Deus interfere e diz a Abraão: deixa, que ela sabe o que ela está fazendo. E desde o nascimento de Isaque, outro detalhe que nós precisamos frisar aqui, desde o nascimento de Isaque, Abraão não oferecia sacrifício. Ele só orava, ele falava com Deus, mas não oferecia sacrifício. E Agar e Ismael foram mandadas embora. E com o passar do tempo, quando Isaque estava nos seus 37 anos, eu penso que Agar e Ismael talvez estivessem agora vivendo um pouco de felicidade, porque Abraão teria que sacrificar Isaque. Sacrificando Isaque, Ismael retornaria à primogenitura, melhor dizendo. E eles estavam radiantes, porque Ismael retomaria o lugar. Ismael seria de novo o único filho de Abraão. Todas as promessas cairiam sobre Ismael. Os inimigos de Isaque, de Sara e de Abraão, agora retornariam à sua posição, tomando o lugar que era de Isaque. O inimigo sairia vencedor. Mas eles não sabiam que isso tudo era uma aprovação para Abraão. Vamos entender. No capítulo 21, nasce Isaque
de um milagre sobrenatural. No capítulo 21 registra que Deus rejuvenesceu a Abraão e rejuvenesceu a Sara. Abraão com 99 anos e Sara com 89 anos. Ambos receberam corpos físicos restaurados, rejuvenesceram, como se tivessem corpos de pessoas de 20 a 25 anos de idade, para que o milagre de Deus pudesse ser gerado na vida de Sara. Isaac nasce de um milagre sobrenatural de Deus. Aleluia! Eu creio que foi pensando nesse milagre que Abraão confiou que alguma coisa Deus faria enquanto estivesse lá no monte a sacrificar Isaac. Aleluia! No capítulo 21, verso 14, é o despedimento de Ismael e Agar. E eu penso que eles, ao serem mandados embora, eles vão embora com uma certa mágoa, com um certo rancor. Ismael e Agar, e agora eles estão ali com a grande dificuldade de perdoar Sara, Abraão e Isaac. E no mesmo capítulo 21, lá no versículo 33, Abimeleque e Abraão, eles discutem acerca de um poço. E no versículo 33 de 21 de Gênesis, Abraão invoca a Deus. Abraão invoca e não apresenta a Deus um altar. Ele sempre manteve o contato com Deus, mas nesse período do nascimento de Isaac até a aprovação, não houve altar nenhum. E no capítulo 22, Deus manda sacrificar Isaac. Aleluia! Pela manhã cedo, de madrugada, e como nós estamos falando aqui, Deus manda fazer o altar, porque fazia mais ou menos 37 anos que Abraão não oferecia um altar ao Senhor. Aleluia! Deus queria saber se o coração de Abraão estava mais em Deus ou mais no seu filho. Por isso Deus manda sacrificar Isaac. E pela manhã de madrugada, eu penso, queridos irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, a noite terrível que Abraão passou. E todos nós podemos entender aqui 8 coisas. Todos nós precisamos de uma noite tranquila para nos refazermos. Mas aquela noite não foi tranquila para Abraão. Quantos pensamentos cruzaram na mente de Abraão? Quantas perguntas Abraão fez a Deus? Aleluia! Uma noite inteira de silêncio. Quanto sofrimento Abraão passou ali, querendo Abraão, encontrar uma saída, querendo encontrar uma resposta para aquilo ali, e uma noite sem dormir. Aleluia! E durante a noite Abraão ainda contava com uma intervenção de Deus, dizendo: Abraão, não precisa mais sacrificar. Mas não, Deus propôs e Deus foi até o fim com aquela aprovação. E Abraão, aleluia, toda noite em sofrimento, e o sono foge de Abraão, foge a paz. Porque às vezes nós nos encontramos em situações tão difíceis que nos foge o sono. A cama fica pequena, viramos para um lado, viramos para o outro. Às vezes é um desafeto, às vezes é o lar que não está bem, a esposa, o esposo não estão bem, não há comunhão. Às vezes é uma decisão profissional, às vezes é uma proposta que surge, muitas das vezes é uma decepção que nos acomete, outras vezes é um desespero total que nós desejamos que logo amanheça, para que a gente venha ocupar a mente com outra coisa, para nos ocuparmos com outra coisa, porque aquela noite foi difícil.
que Abraão não podia falar para Sara que ao amanhecer ele ia sacrificar Isaque, porque Sara não ia entender. Aleluia. Haveria então um impedimento para Abraão, porque nunca uma mãe permitiria o sacrifício do seu próprio filho. Ela não ia entender. Por isso que Abraão saiu e foi, levou o menino, mais 2 servos, mais os jumentos, e foi para aquilo que Deus havia proposto. Abraão sofrendo sozinho, sem poder compartilhar com a esposa. Aleluia. E quem sabe você está nesse dilema, sofrendo sozinho, ou sofrendo sozinha, porque ninguém te entende, ninguém te compreende. Se você falar, vão dar risada. Mas entenda uma coisa, Deus está nesse negócio. Ao amanhecer virá a tua vitória no nome de Jesus. Imagine então Abraão tendo que sacrificar o filho, e imagine Abraão sacrificando o filho e pensando nas consequências do porvir. O que iria acontecer após o sacrifício? Tudo isso aconteceu na mente de Abraão, que fizeram com que ele perdesse o sono e não tivesse uma noite de sono tranquila. No capítulo 22, verso 6, diz a Bíblia Sagrada que Abraão toma a lenha nos seus ombros. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre os ombros de Isaque. Se dava para Isaque carregar lenha, então ele era um adulto. E quando nós olhamos Isaque carregando a lenha em direção ao sacrifício, Isaque está apontando para a cruz, porque Jesus carregou o lenho também quando foi para a cruz. Aleluia, Jesus. Isaque tipifica aqui a pessoa de Jesus Cristo indo para o sacrifício em silêncio, mudo. Isaque leva a lenha, Jesus levou a cruz. No capítulo 23, diz a Bíblia que após eles retornarem lá, porque Deus enviou a providência, colocando o cordeiro emaranhado na rama, onde Deus proveu para Abraão o cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão levanta o cutelo, Deus interfere e diz: agora sei que tu me amas. E então impede o sacrifício do Isaque. Aleluia. E quando eles retornam, logo no capítulo 23, Sara morre. Logo após a aprovação de Abraão, Sara morre aos 127 anos de idade. Ela sofreu pelo impacto do sacrifício, que acabou sabendo que seu filho Isaque seria sacrificado. Louvado seja o nome do Senhor. E lá no capítulo 24, diz a Bíblia que Abraão envia o seu servo a buscar uma esposa para Isaque, quando Isaque tinha seus 40 anos. Tudo isso aconteceu nesse intervalo de tempo de 40 anos, mas a noite mais difícil para Abraão foi quando Deus pediu: Abraão, faz tempo que você não monta um altar e não sacrifica um cordeiro. E eu penso que Abraão disse: está bem, Senhor, amanhã mesmo vou edificar um altar, amanhã mesmo vou te oferecer o melhor cordeiro. E aí Deus entra de novo falando com Abraão e diz: o cordeiro dessa vez vai ser diferente, o cordeiro vai ser teu próprio filho, porque já faz 37 anos que você não oferece sacrifício em altar para mim. Aleluia. E aí terminou a noite de sono de Abraão. Abraão tinha que sacrificar o seu melhor. Abraão tinha que sacrificar tudo. Abraão tinha que sacrificar o seu futuro, porque em Isaque estava ali as promessas de Deus para Abraão. Isaque era o filho da promessa. E em todas essas questões, eu tenho a certeza, fugiu o sono de Abraão. E o que fazer então? Ele me deu
fez um grande milagre em mim e na minha esposa. Geramos a Isaac, despedimos Ismael e Agar, e agora tenho que sacrificar o menino, vai acabar tudo aqui. Mas a Bíblia diz que Abraão ainda disse assim: nós vamos lá sacrificar e vamos voltar. Aleluia. Antes de subir o morro. Oh, aleluia. No versículo de número 5, nós vamos lá adorar e vamos voltar. Abraão disse para os 2 servos, porque Abraão acreditava na providência de Deus. Mas tudo isso, queridos irmãos, Abraão ficou sem dormir, porque os problemas eram fortes demais, eram terríveis demais para um homem que estava agora ali sacrificando toda a sua esperança. Abraão já era um velho, Abraão só tinha Isaac, Ismael era de Agar, a escrava, a promessa estava em Isaac, e agora estava tudo se perdendo. Eu penso que ao amanhecer, Abraão encontrou a resposta. Abraão disse: eu posso ter passado uma noite sem dormir, mas a minha vitória está na fé. Por isso Abraão é chamado pai da fé. Aquele que acreditou, colocou a lenha sobre os ombros de Isaac, subiram ao monte. Diz a Bíblia que Isaac pergunta a Abraão: Senhor, meu pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas Isaac jamais pronuncia o cutelo na mão do seu pai, porque Isaac não estava vendo a maldade no seu pai. Isaac não estava vendo coisas ruins no seu pai, e o seu próprio pai é que iria sacrificá-lo, mas Isaac e Abraão estavam acreditando em algo muito maior ainda, que é naquele Deus Pai Todo-Poderoso, que pode reverter toda e qualquer situação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia, meu irmão, que a sua noite pode ter sido terrível, que a sua noite pode ter sido sem dormir. Você não sabe o que vai fazer amanhã, ainda não encontrou a solução para o teu problema, a resposta para a tua questão, mas tenha a certeza que Deus entrará com a providência. Ele é o Deus da providência. Receba essa palavra aí, em o nome de Jesus, de alguém que passou a noite sem dormir, mas confiou em Deus e alcançou a sua vitória, em nome de Jesus. Amém.